O poço é algo que representa uma parte da caminhada humana. No tempo de Isaac, de seu pai Abraão, as pessoas peregrinavam pela terra e, na medida que elas paravam em determinado local, elas abriam um poço para que pudesse dali beber água, alimentar o seu rebanho, suas ovelhas, seu gado. E depois de um tempo, essas pessoas voltavam a peregrinar em busca de novas terras, onde houvesse novos pastos para os seus animais, e abriam novamente um outro poço. E dessa forma elas iam vivendo. Por isso eu estou aqui dizendo que um poço, ele faz parte da caminhada humana. O homem e os animais, eles necessitam de água. Então, todas as vezes que o homem vai caminhando, ele precisa parar e reabastecer-se de água. É interessante que no texto que lemos, Isaac, ele estava numa terra que era estranha para ele. Era terra de inimigos. Mas ele, nessa terra, semeou e ele colheu nessa terra. Sabe, se você quer ter intimidade com Deus, você precisa aprender a semear. Mas como que se semeia para ter intimidade com Deus? O que exatamente eu devo semear para alcançar a intimidade com Deus? A palavra de Deus nos ensina que nós só vamos nos encontrar com Deus a partir do momento que nós buscá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscares de todo o coração. Então, quando nós desejamos ter intimidade com Deus, quando nós desejamos plantar e colher essa intimidade com Deus, nós precisamos fazer isso através da oração e do jejum. Oração tem sido compreendido por muitos como entrar na presença de Deus para apresentar a Ele uma lista de pedidos. Deus conhece cada necessidade nossa. E não é errado você apresentar suas necessidades, porque Deus quer ouvir isso de você. Mas a oração, ela não é uma leitura da lista de pedidos e necessidades que possuímos. Oração é tempo com Deus. É por isso que muitas vezes precisamos orar e jejuar. O jejuar é você ofertar a Deus um sacrifício voluntário, abrindo mão, seja do seu alimento ou de uma outra atividade que você gosta, como uma oferta de louvor a Deus. Isto é, eu abro mão disto para me dedicar numa busca a Deus. Isso é um sacrifício de louvor agradável a Deus. Orar não é simplesmente chegar com uma lista de pedidos a Deus. Olha, eu vou agora orar. Aí eu entro na presença de Deus, apresento minha lista de pedidos, ou de pedidos que me passaram durante a semana, e depois me retiro da presença de Deus. Sabe, eu não estou nem dizendo para você que Deus não vai ouvir a sua lista de pedidos. Mas isso não é o tipo de oração que Deus está querendo. Eu fico tentando imaginar, porque a Bíblia mostra que diversas vezes Jesus ia orar. E ele se retirava da presença de todos para orar. Você acha que Jesus se retirava da presença de todas as pessoas para ir apresentar a Deus uma lista de pedidos? Você acha que Jesus chegava diante do Pai e falava: Pai, eu agora quero aqui pedir por Pedro, porque o Pedro hoje ele não conseguiu pegar um peixinho e ele está preocupado com os peixinhos. Você acha que é esse tipo de oração que Jesus ia ter com Deus? Eu acredito que a oração de Jesus era uma oração muito mais contemplativa, uma oração que envolvia muito mais adoração e também momentos onde Jesus rasgava o seu coração diante do Pai, onde Jesus se tornava um com o Pai. Então, quando ele voltava para a multidão, o seu coração estava cheio do amor do Pai, da presença do Pai, por isso ele fazia as obras do Pai, porque ele era movido
por essa intimidade com o Pai. Quando nós entramos e nos aprofundamos na vida devocional dos homens do passado, de Abraão, de Isaac, mesmo dos apóstolos, a oração ela estava ligada com a meditação, com passar horas na presença de Deus, pensando naquilo que Ele ensina na sua palavra, confrontando a própria vida com aquilo que Deus ensina na palavra diante de Deus. É por isso que esses homens eram levados por Deus a terem visões e revelações extraordinárias, porque eles buscavam intimidade profunda com Deus. Eles não iam à presença de Deus para ficar só lendo lista de pedidos. Nós perdemos o conceito real do que é oração. Eu quero dizer algo para você, viu? Você precisa orar e jejuar. Lance essa semente para que você possa colher intimidade com Deus. E não importa onde você está. Não importava onde Isaac estava. Ele estava na terra do inimigo, mas mesmo assim Deus fez com que ele prosperasse naquela terra. A prosperidade, ela não está aqui vinculada somente à ideia do financeiro, da aquisição de bens. E é claro que as pessoas ao redor de Isaac, eles entendiam a prosperidade através disso. Mas a prosperidade, ela é fruto dessa intimidade com Deus, dessa relação pessoal que ele possuía com Deus. E é verdade que a prosperidade dele então gerava uma inveja sobre os seus inimigos. Quando viram que Isaac cavava poços e aonde ele cavava as águas jorravam, eles possuíam inveja. Mas se você cavar poços, uma busca profunda por Deus, você vai ver que Deus vai fazer jorrar na sua vida águas em abundância. E você vai ser uma terra fértil que vai produzir sonhos de Deus, tornando eles realidade. Isaac, ele recebeu de Abraão, seu pai, alguns poços. E recebeu isso como herança. E nós recebemos também uma herança de Deus. Todos nós recebemos um dom de Deus. E o diabo, ele sabe disso. E ele sempre vai fazer o possível para não deixar você usar o seu dom. Os filisteus tentavam acabar com os poços que Isaac recebera de seu pai. Eles enchiam de entulho, de terra, os poços, para que Isaac não pudesse mais usufruir daqueles poços e prosperar na terra deles. Deus te deu uma herança, Deus te deu dons, Deus te deu sonhos, Deus te deu projetos, Deus te deu algo que Ele plantou no seu coração. E muitos querem acabar com estes teus sonhos. Muitos querem impedir você de usar os seus dons e talentos que Deus colocou em suas mãos. Muitos colocam entulhos na sua vida para que você possa se desviar, para que você possa não perceber aquilo que Deus te deu. Mas eu quero que você saiba que a bênção de Deus está com você. Pela fé. Tira os entulhos que impedem você de usar os dons que Deus te deu. Lança fora o medo, lança fora a vergonha, lança fora tudo aquilo que impede você de exercitar o dom que Deus te deu, o chamado que Deus te deu. E é interessante que no verso 16 do texto que estamos lendo, os inimigos de Isaac percebem que Isaac é um abençoado. E eu quero dizer que todos aqueles que te perseguem, todos aqueles que têm, tentado impedir você de exercer o dom, o chamado que Deus te deu, que tem tentado colocar entulhos na sua vida para que você não receba a bênção de Deus, eles vão perceber que você é um abençoado de Deus. Por isso eu quero dizer para você, semeie, acredite, cave os poços novamente, não desista dos teus sonhos, não se abata pelas estratégias do inimigo.
Às vezes nós não conseguimos enxergar além da nossa caixinha. E às vezes nossa caixinha é bem pequena, é como uma caixa de sapato, às vezes menor que uma caixa de sapato. Mas Deus quer romper com a tua lógica. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Deus rompe com o raciocínio do homem. Deus usa homens como eu, pequeno, muitas vezes colocado do lado, mas Deus usa. Das mais diversas formas, Deus usa. Pessoas que talvez não eram contadas entre os seus familiares, mas Deus usa. Deus usa o menor para fazer os sábios, os entendidos, loucos. E Deus quer romper com a sua lógica. Confie nele. Quando buscamos alcançar algo de Deus, é preciso que a gente tenha em mente 4 coisas. Sempre você encontrará contendas no caminho. Conforme você é abençoado por Deus, conforme você vai crescendo na graça de Deus, conforme você vai poder usar cada vez mais o dom que Deus te deu, mais surgem inimigos pelo caminho. E muitas vezes os inimigos estão ao nosso lado. Mas se você vencer as contendas, Deus vai alargar seu ministério. Deus vai fazer que os poços na sua vida transbordem de água, incessantemente, sem parar. Eu quero finalizar dizendo para você que, se você deseja alcançar algo de Deus, se você deseja ser um instrumento realmente usado por Deus, guarde esses 4 princípios que eu vou te dizer. Não temas as contendas e as adversidades, sejam elas enfermidades, sejam elas rixas, perseguições. Segundo, tenha sempre a certeza que a presença de Deus estará com você. Ele afirmou: eu sou contigo. Ele te dará segurança e Ele te dará proteção. E terceiro, saiba que Deus quer te abençoar mais do que você deseja ser abençoado. Ele disse: eu te abençoarei. Em quarto, Deus quer te fazer próspero aonde você está. Ele é o Deus de milagre. Acredite nisso. Deus possa ajudá-lo a limpar os poços e fazer que a sua vida transborde de água, e que tudo ao seu redor, tudo que for plantado, semeado em oração, em jejum, possa florescer, prosperar, produzindo ecos para a eternidade. Deus te abençoe.